Para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar a esquentar os nossos motores aqui, vamos começar com a nossa reflexão do dia. Olha, dá uma olhada nela aqui, ó. Veja se essa reflexão faz sentido para você. Quem tem coragem de fazer o bem precisa ter sabedoria para suportar a ingratidão. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui se essa frase, quando você lê ou escuta, de primeira você realmente entende ela e se ela faz sentido para você. E aqui é muito importante a gente só explicar. Coragem. Escreve aqui, ó, para você não esquecer mais. Coragem é agir com o coração. Coragem é agir o coração. Então, se você age com o coração fazendo o bem, você também precisa ter essa sabedoria de suportar a ingratidão. Porque quando você está esperando algo, presta muita atenção aqui. Escreve aqui, coragem é agir com o coração, para você não esquecer. Coragem não é ausência de medo. A gente aprendeu ao longo da vida, obrigado Rose, a gente aprendeu ao longo da vida que coragem é sinônimo de braveza, de não ter medo, de ser audaz. E não, coragem é agir com o coração. Vem a etimologia da palavra, o significado dela vem de cor, de coração do latim cor, e de agem, também do latim agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. E quando você age com o seu coração, você provavelmente deveria, pelo menos, não esperar nada em troca. Você se frustra, você dá significado e usa, por exemplo, a palavra ingratidão. Por quê? Porque você tinha uma expectativa que a outra pessoa fizesse algum movimento, seja te agradecer, seja falar bem de você, ou retribuir. Então, quando você age de maneira genuína, agindo de acordo com o seu coração, você precisa entender que algumas pessoas não vão retribuir. Não vão retribuir. E não é para você ficar magoada, para você ficar brava, para você talvez entrar em um confronto. É simplesmente para você entender que algumas pessoas, elas talvez não estejam preparadas para agradecer ou para retribuir isso. Quando você faz algo esperando algo em troca, você não está agindo com o coração. Faz sentido isso para você? Você não está agindo com o coração, você não está usando a coragem. Você não está fazendo isso. Coragem é agir com o coração. Escreva aqui mais uma vez para você não esquecer. Coragem é agir com o coração. Se eu estou esperando algo da outra pessoa, pode ter certeza que eu não estou usando a coragem. Faz sentido isso para você? Pega papel e caneta, porque agora você vai entender como superar uma traição. E uma coisa importante é que sempre quando acontece uma traição, o que você chama de traição, isso gera uma ferida emocional. Escreva aqui, ferida emocional. Isso gera um machucado em você. Deixa muitas vezes marcas, deixa muitas vezes cicatrizes. E essa ferida emocional, enquanto ela não for olhada para valer, vai continuar o quê? Machucando você. Ou seja, alguém te machucou, sei lá, o seu marido, o seu namorado, o seu amigo, o seu sócio. Porque quando a gente fala de traição, não é apenas quando a gente está falando de um relacionamento amoroso, a gente está falando de vários tipos de traições que acontecem. E existe uma que eu vou falar daqui a pouquinho, que talvez seja a mais significativa e que de uma certa maneira, não vou dizer todos nós, mas a maioria das pessoas passou por essa traição. Tudo bem? Fica aqui comigo, porque essa traição que eu vou te falar faz com que fichas caiam, E o que é uma traição, né? É a quebra de uma expectativa. Você tinha uma expectativa e aquela expectativa não foi atendida. E quando aquela expectativa não é atendida, você se frustra, você fica triste, você fica chateada. E aqui, uma coisa muito importante para você não esquecer. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. A gente precisa começar a entender, para superar uma traição, a gente precisa começar a entender algo importante, que é você não controla a outra pessoa.
Ô gata, você está querendo passar um pano, né? Como dizem os mais jovens, passar um pano na pessoa que me traiu? Não. Mas a gente precisa colocar realidade, a gente precisa colocar racionalidade. E para você superar a traição, tem uma coisa fundamental nesse processo, que é você precisa se dissociar da emoção. Ô gato, eu não consigo me dissociar da emoção, eu tô aqui ainda aflita, eu tô revoltada com essa pessoa que me traiu. Você, para superar a traição, você precisa se dissociar da emoção. Enquanto você tiver com a emoção comandando as suas ações e pensamentos, você não supera a traição. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Você só supera uma traição quando você consegue colocar racionalidade no fato. E uma racionalidade que você precisa colocar urgentemente é que você não tem controle sobre as ações da outra pessoa. O porquê ela fez, como ela fez, isso não está sob o seu controle. Eu gosto muito da filosofia estoica, o estoicismo. O estoicismo tem como princípio o seguinte: existem coisas que você controla, e são poucas, mas a maioria você não controla. Você não controla. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Entender isso é fundamental para o seu processo. É fundamental para o seu processo para superar uma traição. Porque quando você não supera uma traição, você está ficando preso a um período da sua vida, a um período da sua história. E aí os pensamentos repetitivos e inúteis ficam ali o quê? Ficam alimentando isso. E a sua vida não anda para frente. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas não conseguem deixar para trás essas dores. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho para saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu aqui responder uma pergunta do Nildo. Ô gata, fazer uma declaração todos os dias, ela fica mais consistente em falar com clareza no bom som ou apenas em nosso subconsciente? A autossugestão, Nildo, né, essa declaração, ela é muito importante porque ela se torna um aprendizado por repetição. Um aprendizado por repetição. Mas claro, isso tem que ser natural, isso tem que, enfim, você tem que estar num momento onde você possa estar concentrado para fazer isso, né? Não adianta, sei lá, no meio do trânsito você começar a fazer declarações, autossugestões. Existe aí, por exemplo, a auto-hipnose é uma técnica incrível, inclusive, que eu ensino para as pessoas que passam pela hipnoterapia comigo. É uma técnica incrível para quê? Para você se dar autossugestões e mudar um comportamento, para reforçar um novo comportamento. Tudo bem? O João também por aqui, a Fran Rossato, oi Fran, a Carla chegando por aqui, bom dia, Socorro, bom dia Socorro, a Mara Arrigo também, oi Mara, seja bem-vindo, bem-vinda. O Nildo, super, uma traição e ver a sua melhor versão, a vida é para ser vivida e não para ser parada, exato. O problema é que muitas vezes a gente paralisa nesse fato, numa traição, ó. Aqui, ó, a Rose, há mais de 3 anos estou presa no tempo. É isso, presa no tempo. Foi ótima definição. Ótima definição. As pessoas ficam presas no tempo. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que você guarde isso. É a sua interpretação do fato que realmente te machuca e não o fato em si. Como assim, ô gata? O meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, o meu melhor amigo me traiu. E você está dizendo que essa traição não é o que me machuca? Sim, não é isso que te machuca. O que te machuca é a interpretação. Escreva aqui, interpretação. Escreva aqui, interpretação. É a sua interpretação ao fato que realmente vai te machucar. Porque para algumas pessoas, por exemplo, uma traição é um caso de quebra total de relação. E para outras pessoas, uma traição é apenas mais uma traição. Faz sentido isso para você? E você releva aquilo. E você muitas vezes faz também. Você troca, né? Troca essas traições com a outra pessoa. Ou seja, tudo é uma questão de interpretação.
É como, por isso que você sofre. Você sofre por conta dessa interpretação que você dá ao fato. E o que é uma interpretação? Presta atenção que talvez seja a coisa mais importante que eu vou te dizer aqui. Uma interpretação é o conjunto de aprendizados que você teve ao longo da vida sobre um determinado assunto. Por exemplo, se ao longo da sua vida a questão da lealdade foi sempre muito enfatizada para você e isso se tornou um valor indestrutível, obviamente, quando você é traída, quando você é traído, isso vai te atingir de uma maneira muito brutal. Agora, se para você essa lealdade ela não é um valor tão forte, a chance de você dar um significado menor ou de uma menor intensidade sobre uma traição é muito maior. Faz sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui para você entender isso. E por isso que um dos primeiros passos, ou um dos passos mais importantes que você precisa dar para superar uma traição é o quê? Dar um novo significado para essa interpretação que você tem. E toma cuidado aqui, porque a gente vai falar disso. Não é simplesmente perdoar da boca para fora. Aliás, esse é um dos maiores erros e a gente vai falar daqui a pouco aqui. Mas você precisa dar um novo significado para essa interpretação que você tem sobre um fato. É esquecer, ô gata, o que aconteceu? Não é esquecer. Dar uma nova interpretação é você ir à primeira vez que você teve aquele aprendizado sobre, por exemplo, uma traição. É você dessensibilizar aquele fato, entender os contextos e a partir daí você dá o quê? Um novo significado. É o que, por exemplo, a hipnoterapia faz. A hipnoterapia é uma ferramenta que ela vai diretamente na causa. E aí, qual é a primeira coisa que o processo faz? Dessensibiliza. Então a pessoa precisa extravasar, por exemplo, se ela foi traída, ela precisa o quê? Jogar aquela raiva para fora. Ou ela precisa jogar aquela tristeza para fora através de um choro. E aí ela joga aquela emoção que foi represada. O que faz você sofrer é essa emoção que está represada. E aí toda vez que você vive novamente uma situação parecida, o que acontece? Você reage, você trava. Ah, Rose, não consigo perdoar. E aqui você vai entender para você não se culpar, tá bom, Rose? Você falou de 3 anos. E você vai entender por que você talvez não consiga perdoar. Tá fazendo sentido para você? Então você precisa entender os contextos, você precisa compreender os processos emocionais que estão ali relacionados àquele fato, mas basicamente a interpretação é que te faz sofrer, não é o fato em si. Guarda isso, não é o fato em si. E quando a gente fala de perdoar, a gente precisa entender uma coisa. Eu quero que você escreva aqui para você não esquecer mais. Perdoar não é algo leviano. Escreve aqui nos comentários. Perdoar não é algo leviano. Não é algo que você tem que fazer de qualquer jeito. Por isso, para quem não consegue perdoar, de uma certa maneira está tudo bem. De uma certa maneira está tudo bem. Por quê? Você não pode fazer de qualquer jeito. As pessoas perdoam da boca para fora e depois elas se arrependem. E depois não acontece o verdadeiro perdão. E aí elas se culpam. Então, perdoar não é algo leviano. Escreva aqui nos comentários. Não é algo leviano e você tem que levar isso muito, muito a sério. Dor emocional não é mimimi. Né? A gente foi acostumado dentro dessa sociedade patriarcal e machista achar que uma dor emocional é frescura, para com isso, levanta a cabeça, vamos lá, vamos fazer, segue a vida. Não é assim. Perdoar não pode ser algo leviano. E sabe por quê? Porque essa dor merece ser acolhida. Ela merece ser acolhida, ela merece ser respeitada. E uma dor emocional, presta atenção, tem um tempo, leva um tempo para ser curada.
leva um tempo para ser curada. E a gente precisa respeitar isso. Quando você entende isso que eu estou falando agora, você cria a possibilidade de um perdão verdadeiro. O problema é que você não consegue perdoar hoje. Por quê? Porque você talvez esteja apressada com isso. E aqui uma coisa muito importante. O verdadeiro perdão é no seu tempo e não no tempo do outro. Coloca aí. O perdão é no meu tempo. O perdão é no meu tempo. Claro, isso se você foi a pessoa traída. O perdão é no seu tempo. Um erro comum é exatamente esse. Eu perdoo no tempo do outro. E aqui é muito fácil de você entender. Quem faz a M3 pontinhos, que você sabe o que é que eu evito de falar palavrão. É uma coisa que eu já me trabalho há muito tempo. Eu falava muito palavrão. Claro que M3 pontinhos não é um grande palavrão, mas eu enquadrei como um palavrão, então eu evito de falar. Quem faz a M3 pontinhos tem pressa de resolver essa situação. Faz sentido isso para você? E por que ela tem pressa? Porque ela tem culpa. Então, quando ela carrega a culpa, claro, a culpa está corroendo a vida dela. A culpa está corroendo os dias dela. Então, o que ela quer? Ela quer resolver rápido. Então, ela te pressiona a ouvir o seu perdão. E ela te pressiona. E aí você, muitas vezes, cai. E aqui, por isso que é importante ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional, para você não esquecer. Ter blindagem emocional é fundamental para você suportar essa pressão. Porque o outro, a outra, eles farão de tudo para que você perdoe no tempo deles. Porque eles estão carregando uma culpa. Por isso, quando eu tenho blindagem emocional, quando eu tenho controle das minhas emoções, eu não perdoo no tempo do outro. Eu resisto. E eu marco a minha posição. E eu marco a minha posição e eu falo o seguinte, não, vai ser no meu tempo. Porque quem fez a M3 pontinhos não foi você, foi a outra pessoa. Então, para você que deseja ser perdoado, você que talvez tenha cometido a M3 pontinhos, você precisa respeitar o tempo do outro. Você precisa respeitar o tempo do outro, não é no seu tempo. Não é você agora que está no comando da relação. Não é você. E você, se a outra pessoa vale a pena para você, se essa pessoa realmente é uma pessoa que você errou, porque as pessoas erram, claro. E eu acho que todo mundo merece a possibilidade de um perdão. Não estou dizendo que merece perdão. Merece, no mínimo, a possibilidade de um perdão. Se você vai perdoar ou não é uma outra história. Mas é importante que você respeite o tempo do outro. Essa é a base do processo do perdão. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido para você. E compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas. Eu vou fazer isso aqui também, ó, para que mais pessoas estejam aqui. Isso. Para que você comece a entender. E que as pessoas que você goste também comecem a entender isso. E aqui uma coisa muito importante, para você não cair nesse erro. Não caia nesse erro. As pessoas perdoam rapidamente, sabe por quê? Porque elas acreditam que o arrependimento basta. Nossa, olha, eu estou arrependido pelo que eu fiz. E que isso basta. Só que, presta atenção, o arrependimento assim, não dá nem para começar a conversar sobre perdão se a pessoa não estiver arrependida. Faz sentido isso para você? Ou seja, estar arrependido não é nada de extraordinário. Não é nada de extraordinário. Arrependimento é necessário. Coloca aqui, arrependimento é necessário. Escreva aqui, arrependimento é necessário.
Muitas pessoas perdoam antes da hora, da boca para fora, por quê? Porque elas acreditam que só o fato da outra pessoa estar arrependida, então entendi, ela está arrependida, então eu vou perdoá-la. Não! O arrependimento assim, não dá para começar a conversar com alguém se ela não estiver arrependida. Faz sentido? É o mínimo que essa pessoa tem que estar arrependida. Se ela não estiver arrependida, obviamente, nem vale a pena você conversar com ela. Boa, arrependimento é necessário. Obrigado, Meg. Obrigado, Silvana. Obrigado, Beth. Obrigado, Rose. Obrigado. Excelente. Escreva aqui para você não esquecer. Arrependimento, ele é necessário. Ele é, assim, não dá para você pensar em superar essa traição. Muitas pessoas cometem esse erro de, ela está arrependida, então eu vou perdoá-la. Não caia mais nessa armadilha. Tudo bem? Agora, um outro erro também muito comum, que é, você acaba muitas vezes não respeitando esse seu tempo. Então, você precisa respeitar o tempo de cura da sua ferida emocional. Você precisa respeitar isso. E quando você atropela esse processo, você está diminuindo a probabilidade de um perdão verdadeiro. É o perdão da boca para fora. Sabe por quê? O que acontece aqui? Presta atenção, que talvez seja a coisa mais importante que eu vou te falar. Quando você atropela esse processo, fatalmente vai gerar culpa em você lá na frente. Você vai se sentir culpada. Sabe por quê? Primeiro, você talvez não veja na pessoa que você perdoou a real melhora no comportamento. Ela continua com os mesmos comportamentos que fizeram você dar o significado de traição. E aquilo vai te machucar. E aí você vai se culpar. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, como eu sou burra. Nossa, como eu sou idiota. Alguém já se sentiu assim? Coloca aqui eu, só para eu saber. Muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque elas atropelaram esse processo. O processo do perdão. Existe um tempo. E a outra é o seguinte. A pessoa que pisou na bola com você, ela genuinamente, ela está mudando o seu comportamento. Ela está mudando o seu comportamento. Só que você ainda desconfia. Você ainda não se sente segura. E aqui é para você se sentir culpada? Não, tá tudo bem. Por quê? Porque existe um tempo para você curar essa ferida. Só que como você perdoou rápido, o que acontece? A outra pessoa começa a exigir de você, olha, peraí, eu estou me comportando bem agora. A gente precisa, voltar, esquecer isso. Isso é uma grande mentira. Você não tem que esquecer o que aconteceu. Você não tem que esquecer o que aconteceu. Porque uma ferida emocional, ela sempre vai estar marcada na sua pele. Escreve aqui, ferida emocional fica marcada na pele. Escreve aqui, ferida emocional fica marcada na pele. É a tua história. Não tem como você apagar. Muitas pessoas que chegam para fazer hipnoterapia comigo, elas falam, dá para eu esquecer que aconteceu tal coisa na minha vida? Eu falei, olha, eu adoraria, poder fazer isso, mas não dá, não tem como você esquecer. O que a hipnoterapia faz é dar um novo significado, dar uma nova interpretação. Para quê? Para você não sofrer. O grande problema é que quando você tem lá uma ferida emocional e ela ainda está sensível, sempre que você toca nela, machuca. Dói. E é isso que te faz sofrer repetidamente. Então não tem como você esquecer. E aí você vai se sentindo culpada, porque você fala assim, realmente a outra pessoa está se esforçando, mas eu não consigo perdoar de verdade. E aqui, não esqueça,
Perdão precisa de tempo. Escreve aqui, perdão precisa de tempo. Perdão precisa de tempo. E eu quero que você também guarde isso, para você parar de se culpar. Você não tem culpa. É muito comum, especialmente para as mulheres que são, por exemplo, traídas em relacionamento, o jogo meio que se inverter. Por quê? Porque você perdoou da boca para fora, você não respeitou o seu processo, você, digamos, resolveu o problema do outro que te traiu, e aí como você não consegue ser o que você era antes no comportamento com essa pessoa, você começa a se achar culpada. Você não é a culpada, você é a vítima. E eu não estou falando para você ficar no vitimismo não, ok? Mas você foi atraída. Você é que sofreu, você que teve a ferida emocional. Então não é culpa que você tem que carregar daqui para frente. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Porque, ó, perdoar definitivamente não é esquecer. Escreva aqui. Perdoar não é esquecer. O perdão precisa de tempo. E o perdão é uma cicatriz que sempre vai estar lá. O ponto é, eu vou continuar deixando ela me machucar e eu sofrer com ela ou não? Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. As pessoas acham, e principalmente quem pisou na bola com você, o que ele fala para você? Ah, esquece isso. Vamos virar a página, vamos apagar. Não dá para apagar. Amigão, não dá para apagar. Você me traiu, ponto. O que eu posso? Eu posso dessensibilizar isso. Eu posso dar um novo significado. Agora esquecer, jamais. Jamais. Você não vai esquecer. Não adianta você achar que você vai esquecer. Você não pode ficar sofrendo com isso. Superar uma traição é você deixar o sofrimento para trás. Mas a cicatriz você vai levar para o resto da sua vida. Não tem como. Não tem como. Faz sentido isso para você? Por isso que ter blindagem emocional é fundamental. Porque você precisa ter o controle das suas emoções para superar, para suportar esse processo. Porque vai ter uma pressão. Vai ter uma pressão para que você o quê? Para que você possa perdoar a outra pessoa mais rápido. Vai ter uma pressão. É inevitável. Tudo bem? A Luziana, olha só, a Luziana Maria. Como vou perdoar uma filha que me feriu forte com palavras duras? Você vai precisar dar um novo significado a isso. E claro, talvez não seja tão fácil, mas é possível. O ponto aí que você precisa pensar, Luziana, é o seguinte. O quanto carregar essa mágoa está travando a sua vida. O quanto você está sofrendo ao carregar essa mágoa. É uma análise que você precisa fazer de maneira racional. Quando você fica ali remoendo aquilo, ruminando aquilo, você sofre. O seu corpo sofre, porque o teu corpo está te preparando para uma ação. E aquilo vai desgastando o seu corpo. Por isso que existem muitas doenças psicossomáticas. Por quê? É através desses pensamentos. Essa mágoa, se ela está travando a sua vida, você vai precisar, em algum momento, escolher. Continuo carregando ela, continuo carregando esse peso, ou eu me livro dele. E aí é dar uma nova interpretação para isso, é você dessensibilizar. Talvez você hoje tenha, eu vou falar aqui, tá, Luziana, mas sem conhecer, obviamente, a sua história e só para é um recorte. Talvez você hoje tenha, e com direito, você tenha muita raiva da sua filha. Talvez você fale o seguinte, não, gato, eu não tenho, porque eu não posso ter raiva do meu filho. Não, talvez você tenha raiva, você é um ser humano. E você precisa extravasar essa raiva, de alguma maneira. Não é, obviamente, pegando a sua filha e fazendo nada, mas dentro de um processo terapêutico
como a hipnoterapia, por exemplo, você precisa dessensibilizar isso. Tudo bem? Faz sentido? Entenda que o perdão tem muito mais a ver com a sua decisão. É a sua decisão. Eu vou continuar carregando essa mágoa e o quanto carregar essa mágoa está atrapalhando a minha vida. Porque muitas vezes a pessoa que te magoou, ela nem tem noção disso. Ela está seguindo a vida dela. E você é que está carregando essa dor. Faz sentido? Olha a Fátima aqui. Não consigo perdoar meu marido da traição. E ele se acha certo. Pois é. Por isso que você, Fátima, que precisa tomar a decisão. Eu vou continuar carregando essa mágoa ou eu vou tomar uma outra decisão. Sabe por quê, Fátima? Não sei se é o seu caso, mas presta atenção. As pessoas acham que perdoar, quando você perdoa, por exemplo, um caso como esse de traição, que perdoar é você permanecer no relacionamento. E perdoar não é permanecer. Isso aqui é muito importante e talvez fichas caiam para você. Perdoar não é permanecer. As pessoas acham o seguinte, eu perdoei o meu marido, então eu continuo com ele. Não, eu posso perdoá-lo, mas eu não preciso permanecer ao lado dele. Eu não preciso permanecer ao lado dele. As pessoas acham que perdoar é permanecer. E esse é um erro fatal. Não é manter os mesmos laços que você tinha com o outro quando ele te traiu. As coisas mudaram. E você agora tem uma nova percepção. O sentimento mudou. E está tudo bem. O problema é que a pessoa que traiu, ela quer que você seja a mesma pessoa de antes. Só que ninguém é a mesma pessoa de antes, principalmente depois de um impacto emocional como uma traição. Não é. Nós não somos a mesma pessoa todos os dias. É como um rio. Um rio jamais é o mesmo rio. Por quê? Aquela água ela tá fluindo. Então naquele ponto que você vai todo dia lá na beira do rio, aquele não é mais o mesmo rio, porque não tem a mesma água. Faz sentido isso para você? Então, presta atenção. Perdoar não é permanecer. Esse é um erro fatal. Tudo bem? A Carol, quanta coisa vamos acumulando ao longo do tempo e nem sabemos. E isso, Carol, se torna uma mochila extremamente pesada. É por isso que, escreve aqui, fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a sua história é um dos pilares fundamentais para você transformar a sua vida. Por quê? Porque enquanto eu estou lá remoendo aquela história que eu vivi, aquela traição, aquela mágoa, a minha vida não anda para frente. Eu fico ali só olhando para isso. Fazer as pazes com a sua história é libertador. Dói muitas vezes, e é por isso que as pessoas fogem. É por isso que as pessoas muitas vezes elas desistem dos seus processos, e elas preferem se enganar. Elas preferem fingir que está tudo bem. Existem 3 palavras que eu quero que você guarde bem. Fácil, difícil e simples. Escreve aqui, fácil, difícil e simples. E eu quero que você entenda o significado dessas 3 palavras. Anina, perdoar, mas não esquecer. Então isso não é perdoar? Não. Perdoar, quando você acredita que você precisa esquecer para perdoar, porque isso muitas vezes, Nina, é uma pressão lá do teu companheiro que te traiu, do amigo que te traiu, ele fala o seguinte, vamos virar essa página. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é eu não sofrer mais por aquilo. Faz sentido, Nina? Fez sentido para você? A Cristiane, oi Cristiane! O perdão se torna genuíno quando saio da posição de vítima e assumo a responsabilidade dos meus sentimentos. Eu tenho o controle e não deixo a minha vida na mão do outro. Perfeito. Isso aqui é perfeito que a Cristiane colocou.
Só que também eu entendo que muitas pessoas, elas não se sentem fortes o suficiente, Cristiane, para ter essa atitude mental que você tem. Você talvez já esteja, né, num estágio de atitude mental que isso é fácil para você entender. Mas a maioria das pessoas, elas precisam primeiro o quê? Controlar as suas emoções. Faz sentido isso para você? Fácil, difícil e simples, para você entender. Nada vai ser fácil num processo de transformação de vida. Nunca vai ser fácil. Se alguém vende para você, olha, é só você dar um pulinho aqui, acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, fazer flexão na areia, e você acha que vai ser fácil essa transformação de vida, não caia nisso. Nunca vai ser fácil. E sempre é mais difícil para quem desiste do processo. Sempre vai ser difícil para quem desiste ou para quem nem começa o processo. E vai ser simples para quem não desiste do processo, para quem faz aquilo todo dia, para quem segue em frente, para quem caminha para frente em direção à vida de coragem. Faz sentido para você? Fácil, difícil e simples. Esses são os verdadeiros significados dessas 3 palavras. Uma transformação de vida nunca é fácil. Vai ser muito mais difícil para quem não começa para valer, enfrenta os seus fantasmas, a sua história, ou para quem desiste no meio do começo, no caminho, então vai ser sempre mais difícil. Só que vai ser simples. Cada vez mais simples para quem segue e não desiste. Tudo bem? Faz sentido para você? A Márcia, já passou mais de 30 anos essa traição. E você continua sofrendo por ela? Porque se você continua sofrendo por ela, Márcia, você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar uma decisão. Como que eu paro de sofrer com isso? E não é mágica. E é isso que eu quero que você entenda. Não é mágica. É um processo. Escreva aqui. Amar o processo. Você precisa aprender a amar o processo. E o processo tem a ver com o fácil, o difícil e o simples. O processo nunca vai ser fácil. O processo vai ser sempre mais difícil para quem desiste e para quem não começa. E vai ser simples. O processo vai ser simples para quem continua. Tudo bem? Ah, Meg, legal, deixa eu ver aqui. Ah, boa, vou colocar aqui, ó. Não consigo colocar aqui, não sei porquê. Eu cresci vendo a traição dos meus pais. Eles se separaram. Hoje tenho dificuldades de confiar. Natural que você não tenha, que você não consiga confiar. Muito provavelmente, Meg, olha só, existe uma coisa chamada lealdade emocional, principalmente com a mãe. Então essa lealdade emocional, você deve ter visto, provavelmente a sua mãe sofrer. E pelo que eu entendi, acho que foi não sei se a traição era só do pai, tá? Mas eu vou imaginar aqui que seja a traição só do pai, que infelizmente acaba sendo mais comum. De tanto eu ver aquela situação, né, da minha mãe sofrendo, da minha mãe triste, o que acontece? Eu crio um aprendizado na minha mente subconsciente de que, por exemplo, um relacionamento não é confiável. Me relacionar com outra pessoa vai me trazer o quê? Dor, vai me trazer tristeza. Então, eu não confio. Olha lá. Ela sofreu por 11 anos. Depois ela desistiu e começou a trocar a traição. E aqui sem julgamento com a mãe da Meg. Mas, olha só, ela sofreu por 11 anos. E provavelmente nesses 11 anos você passou já boa parte da vida com ela, certo? E aí tem um momento que, beleza, aí ela desiste, como você falou aqui, e começou a fazer a mesma coisa. Qual é a tua referência de um relacionamento? Um relacionamento que ninguém confia em ninguém. É um relacionamento não baseado no amor, mas baseado na dor. E aí tem um aprendizado. Então, provavelmente, Meg, eu não conheço você, não conheço a sua história, mas provavelmente os seus relacionamentos são baseados na insegurança. Você pode, por exemplo, ter conseguido, você pode ter casado com alguém e essa pessoa, ela pode ser maravilhosa, mas você sempre está andando na insegurança. Por quê? Porque é o aprendizado que você tem. Como é que você muda isso? Você precisa dessensibilizar esse contexto.
Você precisa dar uma nova interpretação para o que é um relacionamento. E você precisa ir na causa. Tudo bem? Faz sentido? Olha só, ela escolheu aguentar a dor por causa dos filhos. Sou insegura muitas vezes em vários campos da vida. Claro, porque você, Meg, você tem esse aprendizado e a grande verdade é que você está esperando o tempo todo ser traída. Não é que você está desejando isso, mas a tua mente, provavelmente você... eu nem não te conheço, mas eu vou te falar pela minha experiência de consultório. Provavelmente você tenha muita ansiedade, porque é assim, eu estou esperando o tigre aparecer. Então, isso vem da nossa evolução. Eu estou ali só esperando. Não, será que o tigre vai aparecer hoje? Será que ele vai aparecer hoje? E ali, o meu corpo está me preparando para aquele lutar, ou para aquele fugir, ou para aquele paralisar. Então, será que é hoje que ele vai me trair? Será que é hoje que alguém vai trair a minha confiança? E o tempo todo você fica ali. E aí te leva a um outro tipo de comportamento, que é, para eu não ser traída, eu faço tudo pelas outras pessoas. E aí eu acumulo um monte de tarefas. Eu faço tudo pelos outros e eu não me olho. E aí, claro, que você deve estar cansada. Tô acertando, Meg? Tô acertando tudo? Que bom. Isso, o que eu estou falando aqui, não é um chute. Isso tem a ver com o que eu já vejo em 8 turmas do programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias. Ó, descrevi a Meg. É o que eu vejo no meu consultório de hipnoterapia. Por quê? Porque enquanto essa interpretação que a Meg tem sobre a insegurança não for mudada, ela vai continuar nesse ciclo. Ela pode mudar de relacionamento e ela sempre vai continuar com essa insegurança. E aí, eu acho que você deve ter uma filha, né? Que eu estou vendo uma foto aqui. Qual é o problema? Para quem é mãe e para quem é pai. E para quem é mãe e para quem é pai e que não olha para isso. Você está passando essa mesma insegurança que você recebeu da sua mãe. E não é culpa da sua mãe. Mas a criança vive no mesmo campo emocional da mãe até os 7 anos de idade. Então, naturalmente, a sua filha está também aprendendo a ser insegura. E isso tem consequências ruins na vida dela. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno. Ela talvez tenha dificuldade lá na frente adulta de fazer uma escolha simples, sei lá, de carreira. Uma escolha de onde ela quer morar, de onde ela quer, o que ela quer comer. Ela fica dependente sempre da opinião do outro. Tudo bem? Faz sentido? A Rose, tenho 3 filhas e elas têm muitas dificuldades de superar o que o pai dela fez. A primeira coisa, Rose, que eu diria para você é o seguinte: priorize-se. Priorize-se. Como falo para Meg também, antes de pensar no filho ou na filha, pense em você. Você precisa se curar. Você forte, você pode ajudar o seu filho ou a sua filha. Você fraca, você não ajuda ninguém. Então, olha para si. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado e eu vou dar uma dica de um livro muito importante para você. Coloca aqui, escreve aqui qual foi o seu maior aprendizado com a nossa conversa de hoje. E talvez hoje tenha uma live surpresa à noite. Talvez, quem sabe? Vamos ver. O dia é longo ainda, mas talvez tenha uma live surpresa como eu fiz ontem, adorei fazer. Fiz no domingo, fiz ontem, estou gostando de falar com o público da noite também. Bom, deixa eu colocar aqui, enquanto você coloca o aprendizado, o livro, olha, As 5 Linguagens do Perdão. Esse é um livro que eu indico do Gary Chapman, tá bom? 5 Linguagens do Perdão é um livro bem legal para você começar a entender melhor um pouco do que eu falei aqui. Alguns pontos que eu trouxe, ele vai falar nesse livro também e você vai aprofundar melhor sobre esse perdão. Guarda sempre o seguinte, perdão tem a ver com você, não com a outra pessoa. Você tem que estar no comando desse processo. É você que decide a hora que vai perdoar, você é que decide a hora que realmente vai fazer sentido para você. É você que vai decidir se você quer continuar com essa pessoa ou não, se você quer permanecer ou não. Perdoar, boa, Silvana, perdoar não é esquecer.
Perdoar no meu tempo, como diz a Meg, excelente. Isso é fundamental para você entender. Perdão é no seu tempo, não é no tempo do outro. É o outro que fez a M 3 pontinhos, não você. Boa, Silvana, perdoar no meu tempo. Aprenda isso. E lembra de uma coisa, o arrependimento não é algo extraordinário. Se você entender isso e levar para a sua vida, pode ter certeza que a tua vida vai melhorar demais. Porque muitas vezes você perdoou pessoas simplesmente por quê? Porque você acreditou que ela estava arrependida. E não que ela não estivesse, mas você achou que isso bastava. Não. O arrependimento é uma condição necessária, não tem como começar qualquer conversa sobre perdão se ela não estiver arrependida. Boa, Verônica, perdoar e muitas vezes nos perdoar também. Sim, excelente. A gente vai falar disso ao longo aqui das lives também. Perdoar não é esquecer, diz a Beth, perdoar no meu tempo. Amanhã, 8 horas da manhã, estaremos juntos, tá bom? Grande abraço!